Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Modern Working Security. Agora, a nossa parte 2 da aula número um do Entra ID, especificamente falando sobre o Entra Connect. Então, nessa aula, né, como nós vimos na aula anterior, nós vamos aprender a configurar o ambiente híbrido. Então, esses dois últimos passos, né, esses últimos steps lá da aula anterior, nós vamos finalizar hoje. Então, hoje nós vamos ver na prática a preparação do ambiente, e nós vamos ver também na prática a instalação e configuração. Vamos lá? Preparado? Vamos conosco então iniciar essa aula. Já vamos! Então vamos colocar em prática aquilo que nós vimos na teoria. Eu estou com o meu ambiente aqui. E antes de começar, vamos seguir aquilo que nós vimos. Né? Na parte do planejamento, nós vimos que nós precisamos ter uma licença para poder suportar o ambiente com a sincronização. Então, para isso, nós precisamos ter uma licença de um tenant, ok? Infelizmente, uma forma que você poderia fazer para estudar, que era o Microsoft 365 Dev, onde te dava 25 licenças com o Microsoft 365 E5, a Microsoft, agora em fevereiro de 2024, ela fechou o programa, ok? E quem não tem o acesso não vai conseguir criar novo, a não ser que tenha uma subscrição do Visual Studio, quer dizer, vai ser pago, e quem já tem, continua com o seu acesso, tá? Então, a única forma de você fazer esse laboratório, junto comigo, ou posterior, é você ter esse trial aqui do Microsoft 365 E3, tá? Por que eu escolhi esse E3? Porque essa aula aqui, ela vai servir como pano de fundo do curso do Microsoft Intune. Então, quem vai começar a fazer o curso de Intune e não sabe fazer a instalação do Entra Connect, essas aulas aqui vão servir para isso. Então, como nós precisamos do Microsoft Intune e a única licença que dá permissão trial para nós aqui ainda disponível é o Microsoft 365 E3. Tem um E5, mas o E5 não seria necessário. O Microsoft 365 E3 a gente consegue. Então, você vai ter acesso a esse link, você vai vir aqui, ó, nessa parte, onde está aqui, experimente gratuitamente por um mês. Então, você vai ter que colocar o seu cartão de crédito lá, tá? Para ele poder validar. Coloca aí na sua agenda para você cancelar a assinatura antes do fim, ok? E aí você vai ter que colocar o seu endereço de e-mail. O que eu recomendo para você é que você crie um e-mail diferente, que seja um e-mail secundário para você, tá? E você faça a inscrição com esse e-mail. Não use o seu e-mail pessoal, o e-mail que você usa todos os dias, ok? Bom, então você vai criar o seu tenant, certo? Uma vez criado o seu tenant, beleza, você vai receber o seu usuário, você vai receber a sua senha e você vai conseguir ter acesso ao seu ambiente, certo? A segunda coisa que nós temos que fazer é ter o Microsoft ID Fix, tá? Mas antes de falar do ID Fix, vamos falar aqui um pouco sobre o a assinatura gratuita do Azure, ok? Aqui na assinatura gratuita do Azure, que eu vou colocar para você o link, você terá também, por um ano de graça, alguns recursos. E nesse momento aí, alguns recursos que você vai poder utilizar, ele está descrito aqui, tá? Você vai ter por um ano 750 horas de máquina virtual nesses formatos. Então dá para você criar pelo menos duas máquinas virtuais, uma para ser o servidor, outra para ser uma máquina de teste. E aí você, ao final, desliga a máquina, né, pelo próprio Azure, não desliga a máquina no sistema operacional, senão a cobrança vai ser contínua, ok? É, E inicialmente você vai ganhar US$ 200 de crédito por 30 dias. Tá? Então dá para você usar outros recursos pelo menos por 30 dias. Mas a máquina virtual você vai conseguir fazer por um período de um ano, sendo que vai ser esse consumo aqui no máximo de 750 horas para cada máquina. Ok? Bom,
Eu vou usar o meu laboratório, eu tenho um Hyper-V aqui, eu tenho um servidor aqui, então eu vou usar o meu laboratório, certo? Voltamos aqui para o IDFix. No IDFix, como a gente já comentou, essa é a ferramenta ao qual nós vamos utilizar para fazer com que o nosso ambiente seja preparado. Como eu havia comentado na aula anterior, na primeira parte, o IDFix ele vai buscar dentro do Active Directory possíveis usuários que tenham problema e possam impedir a sua sincronização desses usuários para a nuvem, certo? E também nós vamos fazer a instalação do Entra Connect. Nós vamos fazer o processo de instalação lá desde o início. Só eu coloco uma informação aqui. Como essa aula ela vai ser usada para ser o pano de fundo do Microsoft Intune, aqui do canal, eu vou instalar o AD Connect na versão anterior. Eu não vou usar o download da versão mais nova. Mas você, no ambiente de produção, no ambiente de homologação, você sempre tem que baixar a versão mais nova, colocar sempre a versão mais nova no ambiente, certo? Eu vou deixar ele com a versão anterior, porque depois eu vou ensinar a fazer upgrade de AD Connect, certo? Beleza, então. Então, essas são as três coisas que você precisa ter. Você precisa ter um tenant para o sincronismo, tá? E você precisa ter e preparar o seu ambiente e também vai precisar do Entra Connect, certo? Então vamos aqui para a nossa máquina virtual. Conforme nós vimos agora há pouco, o nosso AD Connect, nós criamos uma nova máquina, certo? Porque o ambiente ele tinha duas máquinas, dois servidores, um domain controller e um file server. Então, por melhores práticas, não vamos instalar o AD Connect ou Entra Connect, né, dentro desses servidores. Então, eu criei uma máquina, já adicionei ela no domínio, tá? Ela já está totalmente atualizada, então você tem que deixar ela sempre atualizada, ok? Certo? E vamos partir então para começar o download dessa ferramenta, né? Então nós vamos baixar aqui o IDFix na máquina e vamos executar o IDFix primeiramente. Então nós temos o link aqui do IDFix. Vamos clicar aqui. Vamos pegar o MSI. O exe ele não instalou. Vamos usar o MSI, tá? Vou colocar para vocês esse link aqui. Então, vamos fazer o processo de instalação do Microsoft Edifix. Lembrando que você pode executar o Edifix de qualquer máquina, inclusive da máquina que você, da onde você trabalha, que é a sua máquina de dia a dia. A única questão é que o usuário que vai executar essa aplicação do Edifix é um usuário que precisa ter permissão no Active Directory para que ele possa ler as informações e também poder consertar caso exista erro. Então vamos abrir o IDFix e vamos executar o IDFix no ambiente. Vamos ver se esse Active Directory, certo? Está aqui, da F-Talentos. Vamos ver se nessa estrutura aqui, que foi criada, vamos ver se nessa estrutura existe algum impeditivo para que, caso a gente instale o Entra Connect e comece a fazer o sincronismo, se usuários talvez não sejam sincronizados. Então vamos preparar aqui. Vou clicar aqui no botãozinho Query. Vou clicar no Yes. E aqui ele está mostrando, né, que existe vários usuários com esse tipo de problema, tá? Ou melhor, com vários problemas, né? Alguns estão com problemas no PN, certo? Outros estão com problema no display name, ok? Outros estão com um caractere inválido ou algum tipo de problema. O top domain level é o que eu vou explicar daqui a pouco, certo? Então, o nosso domínio aqui é ftalentos.corp.
e nós encontramos alguns usuários aqui. Vamos pegar o exemplo desse usuário aqui. O Gabriel Souza, ele é do Financeiro de São Paulo. E aqui está dizendo que o atributo dele, o display name, está vazio. Vamos lá conferir o nosso AD? São Paulo, Financeiro, Gabriel Souza. Realmente o display dele está vazio. E isso é uma das características que, caso você faça o sincronismo do Gabriel, ele não vai aparecer na nuvem. Ok? Ele não vai aparecer por conta desse problema. Tá? Bom, nós temos aqui caractere inválido. A Isabela Marques, do recrutamento lá dos Estados Unidos, Orlando. Vamos lá, Estados Unidos, Orlando, recrutamento. A Isabela, ela está com um PN, né? O PN dela tem um espaço aqui. Isso também não pode. É um dos itens que também não pode ocorrer. Certo? Os outros top em domain level é porque o ftalentos.corp é um domínio que ele só existe no ambiente on-premise. Ele não existe na nuvem. Tá? Então, por não existir na nuvem, ele fica com o nome com erro do top domain level, porque daqui a pouco a gente vai fazer o processo de trocar o sufixo dos usuários. Então, eu vou corrigir esses erros. Eu posso corrigir indo manualmente lá no Active Directory, fazer a correção, ou eu posso pedir a ferramenta que faça essa correção. Lembrando que para fazer essa correção, como eu disse, você pode executar de qualquer servidor, de qualquer máquina. Por exemplo, eu estou executando da máquina do AD Connect, né? Do Entra Connect. Só que o meu usuário que está executando aqui é um Global Admin. Tá? Desculpa. O meu usuário aqui é um Domain Admin. Fala para mim aí, você também de vez em quando confunde, né? A gente sempre está vendo na parte da nuvem, então de vez em quando eu falo Global Admin, Domain Admin, então a gente inverte um pouquinho aí as bolas, ok? Então vamos fazer a troca, né? Então nós temos aqui ó, o Gabriel. O Gabriel está com o display name em branco e a sugestão da ferramenta é que o UPN dele seja Gabriel espaço Souza. Se isso está de acordo com a recomendação, de acordo com a normativa da empresa, você vai clicar aqui, certo? No Action, e vai pedir para ele editar. Então, quando eu clicar aqui e pedir para ele editar e clicar no Apply, ele vai dizer que vai fazer essa alteração, você vai dizer que sim, e ele muda para Complete, quer dizer que ele completou. Agora vamos validar aqui o Gabriel. Gabriel, ó, display name está correto. Então ele fez a alteração no usuário. Vamos ver o outro aqui, o caractere inválido da Isabela, né? Aqui está dizendo, ó, Isabela, espaço, Marques. Só o que acontece aqui? A Isabela, né? A gente tem que ver o seguinte: Isabela Marques é diferente dos outros usuários. Então, nesse ambiente é nome, ponto, sobrenome. Então, esse Isabela Marques não é o padrão aqui do ambiente. Então, eu não vou aceitar esse modelo. Eu vou clicar aqui e vou apertar o ponto para ficar no modelo correto. E vou vir aqui e vou aplicar o edit. Certo? O edit. Bom, nós temos aqui o usuário também que está com acento, tá? Nós temos outros usuários aqui também. Tá? João Silva, Isabela, Gabriel. O restante é tudo top domain level e a gente não vai fazer o processo agora de alteração desse sufixo, porque a gente ainda vai cadastrar o sufixo. Tá? Então, ó, Luiz.araújo sem o acento, João sem o acento, ok? Então nós vamos botar aqui para editar e vamos aceitar, aplicar aqui. Ok, ele completou. Vamos pedir para ele validar novamente? Vamos pedir para ele refazer a busca no ambiente? Beleza, todos eles agora estão com top domain level, né? Que a gente precisa trocar esse domínio aqui. Bom, então nós finalizamos aqui essa parte de fazer o processo de
adequar o Active Directory para receber, então, o processo de sincronismo. Okay? Então, eu já posso fechar a ferramenta, o meu ambiente já está da forma que deve estar, certo? Então, eu vou usar um script para poder a gente fazer essa mudança, né? Preparar os usuários do ambiente para ficarem com o sufixo correto, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o script, né? Para poder fazer isso. Esse script aqui, ele mostra, essa primeira linha do script, ele mostra aqui para nós todos os sufixos que tem. Nós só temos aquele sufixo que a gente acabou de cadastrar lá, que é o ftalentos.tech. A segunda linha, ele cria esse sufixo, então eu poderia ter feito direto do PowerShell. Por exemplo, eu vou apagar ele aqui, o sufixo, e aí eu vou mostrar para vocês que ele apagou. E executando somente essa linha aqui, ele vai cadastrar novamente o ftalentos.tech, certo? Bom, essa terceira linha aqui de código, ele vai mostrar todos os usuários. Então, todos eles estão com ftalentos.corp. E esse daqui, a gente faz uma busca, né? A partir de uma OU. Ok? A partir de uma OU, eu consigo listar apenas os usuários. Então, quando você for usar um script, você tem que tomar muito cuidado para alterar o UPN. Sempre altere ou por OU ou por grupo. Nunca altere o ambiente todo, porque você provavelmente vai ter usuários de conta de serviço, por exemplo, que não vão ser sincronizados. E esses usuários de conta de serviço acessam algum sistema. E esse sistema usa o seu AD para validar esses usuários. E se o sistema ele valida pelo sufixo local, por exemplo, ftalentos.corp, e aí você alterou para ftalentos.tech, o usuário não vai conseguir logar mais. Tá? Então, antes de você fazer alteração em todo o ambiente, faça por OU ou faça por grupo. Ok? Para se prevenir. Certo? Então, por exemplo, esse daqui é para mostrar os usuários a partir de uma OU. Então, eu vou pegar uma OU aqui. Vou vir aqui na U do TI do Rio de Janeiro, usuários. Aqui só tem o Rafael, né? Vamos pegar aqui em São Paulo, porque aqui vai ter mais usuários. Aqui no financeiro. Então, como é que você pega o endereço LDAP da OU? Você vai clicar com o botão direito e propriedade. Bom, se a sua janela estiver igual a minha aqui, tá? Significa que você está com a opção de features avançada habilitada no seu AD. E aí você consegue ver o atributo editor. Se você não conseguir ver o atributo editor, você vai ter que vir aqui em View e marcar essa opção Advanced Features. Ok? Então vou clicar aqui no botão direito do usuário, propriedade, atributo editor. E aqui ó, no Distinguish Name, esse aqui é o caminho da OU. Então eu copio o caminho da OU, ok, e coloco aqui. Caso você queira fazer uma pesquisa somente nessa OU. Então, se eu clicar aqui para ele me mostrar, ele vai me mostrar somente os usuários que estão naquela OU. Ok? E se eu coloco esse mesmo OU aqui, significa que quando eu fizer a troca, eu só vou trocar o sufixo desses usuários. Certo? Bom, essa penúltima linha de código aqui, ele vai armazenar na variável users, tá? Os usuários que possuem o sufixo, né, do seu domínio. Então, vou alterar aqui para ftalentos.corp, que é o domínio local. Então, quem tiver esse sufixo que está nessa OU, ele vai armazenar a propriedade do user principal name. Tá? E depois, a informação que está aqui, ele vai fazer um loop, um for each, para trocar o ftalentos.corp para ftalentos.tech. Ok? Então vamos executar aqui essa linha de cima e vamos pedir para ele mostrar o que tem dentro aqui, só para a gente ver. Ó, o que tem dentro é os dois usuários completo. Agora nós vamos pedir aqui para ele executar o script. Ele já executou, certo?
Vamos pedir para ele listar quais são os usuários que estão naquela. Vamos de novo aqui. Pronto, ó. Ele já trocou. ftalentos.tech, certo? Então, quem está na U financeiro de São Paulo já teve o seu sufixo alterado. Se a gente olhar aqui, vamos pegar aqui em São Paulo mesmo, na parte de recrutamento. Nós temos 3 usuários. Se a gente clicar aqui em account, ele ainda está .corp. Aqui também está .corp. Vamos pegar aqui em outro lugar, lá na Itália. O Giovanni também está .corp. Então, com isso, de uma forma bem cautelosa, você faz a troca de apenas daqueles usuários que você deseja. Está conseguindo entender? Se você tiver com dúvida, não tem problema, escreve no comentário aí. Eu teria o prazer de te ajudar. Certo? Vamos continuar aqui. Ok? Então, somente aqueles usuários ali. Vamos mais uma vez validar? Vamos pedir para ele mostrar todo mundo? Vamos pedir aqui para ele mostrar todo mundo. Ó, tá todo mundo aqui. Então nós estamos vendo aqui, ó, Amanda, a Ana, todos os usuários. Repare que em todos eles estão .corp. Somente o Gabriel, que está .tech, e também a Larissa, porque somente foi aqueles dois, certo? Então, para isso, né, baseado nesse modelo, eu vou fazer o processo novamente para os outros usuários, tá? Acabou que eu fechei aqui o User Computers. Vamos lá de novo. Vamos ver se já veio habilitado. Já está habilitado, ok. Então, eu vou repetir esse processo, por exemplo, para os usuários de Brasília. E no financeiro nós temos esses usuários. Essa usuária, no caso, né? Ok? Aí eu venho aqui e troco. Usuário, certo? Então, se eu executar aqui, ele só vai mostrar os usuários que estão lá. Não trocou. Vou trocar aqui. Vou pegar aqui novamente. E não copiou. Vamos lá. Copiou. Ok. Vamos trocar. Ele só tem que retornar um único usuário. Beleza, que é a Luana. Feito isso, eu vou trocar aqui também. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo isso aqui, tá, para demonstrar uma melhor prática para você não fazer algo de errado no seu ambiente. Então eu vou executar aqui. Tá? Beleza. Então, se a gente pedir para ele exibir aqui o usuário que está lá, ele já conseguiu trocar, certo? Então eu vou fazer esse processo aqui para todas as OUs do Brasil e eu vou adiantar o vídeo nessa parte aqui. Bom? Bom, pessoal, então finalizei aqui. Vamos só pedir para ele exibir na tela. Então, ficou atrás aqui. Beleza. Os usuários que estão lá fora. Certo? O restante aqui está tudo correto. Então significa que eu criei meu tenant, comprei o domínio, certo? Para ser validado na nuvem. Rodei o Adfix para poder verificar se algum usuário com algum problema, algum outro recurso, por exemplo, grupos, certo? E também fiz a mudança do sufixo, ok? A partir desse momento agora, o meu ambiente já está pronto para então instalar o Entra Connect. Então vamos para o servidor aqui do Entra Connect, certo? Nós vamos fazer o download. Tá? Como eu havia comentado, eu não vou instalar a última versão porque essa aula vai servir para o outro curso.
Então a gente vai usar uma versão mais antiga para poder a gente fazer o processo de migração no próximo curso, tá bom? Ok? Mas você deve fazer o download aqui e fazer o processo de instalação, como eu vou dar o exemplo. Então eu já tenho aqui a minha versão, que é a versão um pouco mais antiga, que é a 2.28. Então está um pouco mais antigo, certo? Então a gente vai fazer o processo de instalação aqui, tá? Então, o processo de instalação é bem simples. Então a gente vai clicar aqui para concordar. Para a medida de didática, tá? Eu vou usar o modelo customizado. Mas se você fizer o processo padrão, o que, que o EntraConnect vai fazer? Ele vai colocar a floresta inteira, ele vai pegar toda a floresta e vai sincronizar. Ele já vai configurar o PHS. Se você estiver assistindo essa aula aqui e não sabe o que é Password Hash Synchronization, eu recomendo que você assista a aula anterior, que vai aparecer aqui no card para você, tá bom? Ele vai começar o processo então de sincronizar, vai sincronizar todos os atributos, vai habilitar o auto upgrade. Esse é o que ele vai fazer. Mas para o nosso caso, para a gente aprender mais sobre a instalação, eu vou clicar no customizado, ok? Então vou clicar aqui no customizado. Bom, quando que você faria o customizado? Quando você quisesse utilizar grupo de segurança para administrar a ferramenta, quando você quisesse fazer o processo de exportar a configuração para subir num novo servidor, quando você quisesse usar conta de serviço ou apontar o banco de dados para outro lado, tá? Ou até mesmo mudar a instalação padrão dentro do servidor, né? Por exemplo, o servidor tem que ser C, D e E, e as aplicações têm que ficar no D, e o log não é. Tem algumas empresas que têm algumas exigências assim, então você precisaria customizar, ok? Para o nosso caso aqui, nós não vamos customizar, não vamos clicar em nada, apenas cliquei para a gente aprender o que, que significa essas opções. Então aqui você altera o lugar de instalação, aqui você aponta o banco de dados para ele não ser criado local, mas ser criado no cluster de SQL para poder ter backup de vários servidores, vários bancos, ok? Aqui é para você colocar a conta de serviço, você já tem uma conta de serviço, mas lembre-se, na aula anterior também comentei, se você usar uma conta de serviço, você fica responsável por dar as permissões dentro do seu domínio, ok? Aqui é para você usar grupos específicos para sincronização e aqui para você importar uma configuração caso você esteja mudando de servidor. Tá? Então vamos clicar aqui no processo de instalação e vamos aguardar. Ok, então ele finalizou. Agora ele está perguntando aquilo que nós aprendemos na aula anterior. Qual é o método de autenticação que você vai usar para sincronizar o seu ambiente? Nós falamos sobre o PHS, que é o Password Hash Synchronization, falamos sobre o Password Authentication e falamos sobre o processo de federação, ok? Então nós vamos deixar aqui o PHS. Para esse estudo nós vamos usar o PHS. A autenticação do PHS, lembrando, é na nuvem. E nós vamos habilitar também um single sign-on dentro do ambiente. Vamos clicar aqui em Next. Agora, a gente precisa de um usuário que seja Global Administrator, lá no Tenant, ou administrador de identidade híbrida. Então, eu vou usar aqui o meu usuário, que é Global Administrator lá, msmwbr. Vou pegar aqui a minha senha. Ele vai validar esse usuário. Pessoal, isso daqui eu deixei de propósito, tá? Normalmente, quando você faz um novo servidor, você deixa a configuração padrão dele,
Tá? E isso pode impactar na hora de você fizer a instalação do Entra Connect. Tá? Então, o que nós fazemos? Nós cancelamos aqui, vamos aqui no Server Manager e vamos desabilitar essa opção aqui. Ó. Tá? Essa opção aqui de segurança do Internet Explorer. Vamos colocar off, off, ok. Vamos fechar. Eu vou voltar, vou colocar para ele carregar novamente. Vou pegar a minha senha aqui. Deixa eu fechar, vou ter que fechar o setup dele. Não tem problema que ele já está instalado, certo? Vamos botar aqui de novo no customizado. Next. Password Synchronization. Single Sign-On. Vou colocar aqui o usuário. Ponto on Microsoft. E a minha senha. Eu vou pegar a minha senha aqui. Ok. Agora ele vai mostrar o meu domínio, né? Ele vai mostrar a minha floresta do Active Directory. Ok? Beleza. Eu vou pedir para adicionar. Agora vem um processo da criação da conta que vai fazer a leitura do Active Directory. Então, o Entra Connect, como eu falei na aula passada, ele precisa de 3 contas. Nesse processo, ele vai criar as 3 no meu passo a passo. Essa primeira conta, ele vai fazer a leitura do Active Directory. A outra conta de serviço, para executar o Entra Connect, ele não vai mostrar para a gente. Ele vai fazer isso no background. E a conta também que ele cria para fazer o processo de leitura da nuvem, ele também vai criar em background. Ok? E essa permissão para poder criar essa conta é de Enterprise Admin. Então não adianta colocar a sua conta que seja somente domain admin, mas Enterprise Admin. Se você tem uma conta de serviço e lá no começo você não especificou a conta de serviço, aqui é a hora de você especificar a conta de serviço. Colocar o seu domínio, o usuário e a senha. Relembrando, se você usar uma conta de serviço, você é responsável para dar permissão depois que você terminar a instalação. Eu vou usar o modo padrão, então eu vou colocar aqui a conta do ambiente que tem o Enterprise Admin, que é o próprio Administrator. A minha conta não é Enterprise Admin, tá? O melhores práticas. E eu vou colocar a senha dela aqui. Errei um caractere aqui. Beleza. Ele vai validar o usuário e senha. Está correto. A permissão. Vamos adicionar a floresta. Agora, ele está dizendo para mim o seguinte, olha, o ftalentos.corp não foi adicionado lá na nuvem. E o ftalentos.tech também não foi adicionado na nuvem. Então vamos lá na nuvem para poder adicionar esses usuários. Desculpa, adicionar esse domínio. Então aqui no Entra, eu vou vir aqui na parte do Entra ID, né? Na parte de configurações, nome de domínio. Eu vou adicionar aqui um domínio personalizado. Eu vou colocar aqui o ftalentos.tech. Você pode tanto usar o Entra para registrar o seu domínio, validar o seu domínio, quanto o admin.microsoft.com. Só que o admin.microsoft.com ele vai te pedir outros registros, tá? E esses outros registros a gente vai fazer depois. Eu vou adicionar o domínio. Ele me pergunta que tipo de registro eu quero usar para validar. Eu vou usar o modelo TXT e eu vou precisar criar um TXT lá no meu domínio. Então eu vou aqui na Hosting, vou clicar aqui no meu domínio, vou clicar em gerenciar, tá?
Vou vir aqui na parte de DNS e vou escolher aqui o TXT. Eu não vou colocar nome nenhum e vou colocar aquele valor. Tá? Só vou colocar aqui um TTL menor, só para poder adiantar aqui. Ok? Adicionei ali o meu registro, certo? Agora eu vou pedir a nuvem para validar. Vamos ver se já deu tempo de replicar. Tá? Beleza, já replicou, então o meu domínio foi validado de forma correta, com sucesso. Então eu vou fazer aqui atualizar, ele vai aparecer como verificado. Se eu for agora no Entra Connect e pedir para ele atualizar aqui, ele vai adicionar aqui que já tem esse domínio lá. Beleza, apareceu aqui que já está verificado. Então, o nosso ambiente já está totalmente preparado ali para receber os usuários da forma correta. Ok? Não vamos mexer nessa parte. Não vamos clicar aqui, senão a gente não consegue avançar, porque a gente tem um domínio que não está verificado. Next. E agora ele pergunta o que eu quero fazer. Se eu quero colocar o domínio inteiro, ou se eu quero fazer alguns filtros, quer dizer, selecionar algumas OUs para poder sincronizar. Eu vou selecionar algumas OUs, ok? Não vou deixar um ambiente todo, mas eu não vou desmarcar aqui. Porque quando você faz isso daqui, ó, e coloca uma OU, duas, três, a próxima OU que você criar no ambiente não vai vir marcado para sincronizar. E não é o meu objetivo. Então eu vou deixar marcado aqui e vou desmarcar as OUs que eu não quero que vá ser sincronizadas. Ok? São essas OUs aqui. Ok? Eu vou deixar aqui o da Itália fora, só para nível da gente estudar no curso de Intuito. Beleza. Então, esses objetos, né, essas OUs, o que tiver dentro dele vai ser sincronizado. Isso aqui não. Vamos clicar no Next. Aqui é quando eu tenho mais de um Entra Connect, um ambiente que está sincronizando para vários tenants, né? Aquelas topologias que eu comentei. A gente não está nesse cenário, a gente vai deixar o padrão. Agora ele está perguntando se eu quero fazer mais um filtro. Além de usar aquelas OUs, eu posso filtrar, por exemplo, por um grupo. Escolho um grupo e quem está dentro daquele grupo vai sincronizar. Isso aqui é bom para você fazer um piloto. Não é o nosso caso aqui agora. Vou clicar no Next. Aqui são features, tá? Que eu posso adicionar para melhorar o meu ambiente. Isso aqui a gente vai falar mais na frente. Vamos clicar aqui no Next. Vamos aguardar aqui. Ok, agora eu preciso colocar a minha credencial novamente, on-premise, né? Ok, agora ele vai me dar o resumo, né? Eu vou ter. Ele vai ser instalado aqui, vai habilitar o single sign-on. Ok, vai sincronizar com esse tenant. O domínio on-premise vai receber esse conector. Ele vai habilitar o password resynchronization. E ele vai habilitar o padrão, que é o threshold de delete. Significa que se tiver um delete no ambiente, ou por uma invasão, ou por um descuido de alguém, de desmarcar uma U que tem vários objetos, se esse processo de delete ser de 500 objetos para cima, ele não faz. Tá? Então nós vamos startar aqui o processo de sincronização. Bom, ele vai acontecer aqui, tá? Eu vou parar o vídeo aqui para poder ficar dentro de um tempo legal para nossa aula. Já está quase finalizando a instalação.
que está fazendo o processo de instalação daquele agente que nós comentamos na aula anterior, que é o Connect Health, né? Como esse ambiente ele tem o Entra ID plano P2, então automaticamente ele já instala o Entra Connect Health. Ele finalizou, disse que deu tudo certo, tá? Ele pede, né, para você habilitar a lixeira do AD, caso você queira apague, e aí esse objeto vai ser deletado na nuvem e você não tem como recuperar, então vamos habilitar, né? Vamos habilitar aqui, vamos aqui no AD, habilitar a lixeira, nós vamos aqui no Server Manager. Eu recomendo que vocês façam isso, tá? Aqui na parte da Administrative Center, você vai vir aqui no seu domínio, aqui no canto direito está habilitar a lixeira. Vamos habilitar a lixeira. Ele vai habilitar o processo, ele vai começar o processo de habilitar, certo? Depois de um tempo ele habilita. Então vamos lá para o nosso Entra Connect, vamos olhar aqui o Synchronization Service, que é, beleza, ele está dizendo que eu instalei, né, o Entra Connect, e ele está dizendo que eu não tenho permissão, eu tenho que me adicionar aqui, tá? É o LUSCR MSC. Eu vou me colocar aqui dentro do grupo de Sync Admins, que é um grupo local, tá? Apesar que eu já estou aqui, né? Já estou aqui. Beleza, deixa eu fazer sign out aqui e logar novamente. Beleza, agora ele aceitou. Então, ó, esse aqui é a ferramenta, o Synchronization Service, é a ferramenta ao qual você vai conseguir verificar se deu tudo certo, tá? Então, primeiro ele fez um full. Ele foi lá no domínio corp, armazenou na sua base de dados todos os objetos que tem. Depois ele foi para a nuvem, e na nuvem não tem nada. Depois ele começou a fazer o sincronismo desses objetos para a nuvem. Então ele leu o que está dentro do ambiente on-premise, depois sincronizou para a nuvem, certo? E fez o export para a nuvem, tá? Ele fez o export para a nuvem. Então vamos lá na nossa nuvem para ver? Nós vamos aqui no usuários, todos os usuários. Bom, apareceu aqui os nossos usuários, ok? Então, ó, nós temos aqui essa coluna mostrando que esses usuários estão habilitados. Podem ver que esse aqui, que é o administrador do tenant, ele não está sincronizado, então ele é da nuvem. E o meu usuário também é da nuvem. Tá? Por melhores práticas, pessoal, é recomendável quando você for fazer o processo de integração com a nuvem, né, fazer esse ambiente híbrido, que o seu usuário que vai administrar o ambiente da nuvem seja somente da nuvem. Porque o modelo de princípio do Zero Trust, ele recomenda que caso você perca, né, a sua credencial de nuvem, o atacante dificilmente ele vai ter o acesso ao ambiente on-premise. Então faça uma separação, ok? Dentro do seu ambiente. Mais para frente, no modelo Zero Trust, quando nós começarmos o curso, nós vamos falar sobre isso, certo? Bom, olhando aqui, nós estamos vendo que os usuários aqui vieram com o ftalentos.tech, certo? Alguns usuários aqui, eles não vieram com o .tech, eles vieram com um on Microsoft, certo? Então, por que esses usuários que estão sincronizados estão com o on Microsoft? Foi por causa daquilo que eu falei. Então, eu deixei alguns usuários sem trocar o sufixo para vocês verem o que ia acontecer na nuvem, ok? Então, vamos lá, por exemplo, o Felipe Rodrigues. Tá? Vamos olhar lá o Felipe Rodrigues. Então, nós vamos ver aqui o Felipe Rodrigues. E, se eu não me engano, ele está aqui na Itália. Tá? Itália aqui. Não, Itália eu deixei de fora, né? Vamos procurar aqui. É mais fácil. Usuários. Felipe. Felipe, ele está nos Estados Unidos. Ok. Então, ó, o Felipe,
ele está aparecendo com o Microsoft. Por quê? Porque eu não alterei o sufixo dele. Lembra? Eu comentei aqui alguns minutos atrás, quando você não altera o sufixo do usuário e esse sufixo não está verificado na nuvem, logo ele representa o usuário na nuvem com o Microsoft, tá? Então nós vamos aqui, ó, trocar para o tech, tá? Vamos ver qual outro usuário que também é sincronizado e tá on Microsoft. Então vamos fazer um filtro aqui, né? Vamos adicionar um filtro. Vamos botar aqui o filtro de sync habilitado. Vamos botar aqui sim. E a gente tira os usuários que estão off. Beleza. Ó, a Isabela, o Felipe, né? O Felipe já fez a Isabela. Somente temos agora a Isabela. A Isabela, se eu não me engano, também é aqui dos Estados Unidos. Vamos ver aqui. Conta delas. Ok. Alteramos. Após essa alteração, ela não vai acontecer de forma automática. Você vai precisar forçar o sincronismo. Ok? E como é que a gente força o sincronismo? A gente vai se forçar via comando PowerShell. Então, é de suma importância que você guarde esse comando, porque no dia a dia você vai usar todos os dias praticamente quando administrar o Entra Connect. Então vamos lá. Nós vamos lá. Start AD Sync. E eu vou digitar o S e vou apertar o Tab para ele completar a linha de comando, tá? Como é a primeira vez que eu estou acessando aqui o PowerShell, na verdade eu também estou no servidor errado, né? Eu estou no servidor do Domain Controller. Deixa eu ir para o servidor correto. Vamos lá, PowerShell dele. Lá ele nunca vai aparecer. Então vamos lá. Start AD Sync. Digitar a letra S, vou apertar o Tab para ele poder trazer o restante do comando. Espaço, sinalzinho de menos, letra P, Tab para ele completar e colocar o delta. Nós temos dois tipos de sincronismo. O initial, que é o full, e o delta, que traz apenas mudança. Tá? Por default, o Entra Connect ele faz o processo de sincronismo a cada 30 minutos. Sincronismo de objeto. A sincronização do hash da senha ele é a cada 2 minutos. Tá bom? Então vamos fazer aqui o delta. Beleza, vamos aqui agora para o Synchronization Service, vamos ver acontecendo. Então ele fez o delta, ó. Então ele reparou, ele encontrou dentro do domínio on-premise uma mudança. Duas mudanças, né? Vamos clicar aqui. Foram duas mudanças que eu fiz no sufixo do usuário. No ambiente, ele está mostrando que lá tem 114. Ok. Ok. E agora ele vai exportar para a nuvem. Quando ele exportar para a nuvem, o que vai acontecer? Ele vai exportar os dois usuários. Então, finalizou. Ele está finalizando agora o export para o ambiente on-premise. Ok. Tudo certo. Vamos lá para a nossa nuvem. Então, ó, nós temos aqui o Felipe, certo? E a Isabela. Quando eu atualizar aqui, o sufixo dele vai ser alterado. Pronto. O Felipe recebeu o ponto .tech e a Isabela também, certo? Então, pessoal, esse é o processo das melhores práticas para você fazer a instalação do Entra Connect e fazer o seu ambiente híbrido estar dentro das melhores práticas, tá? Por isso que eu comentei para vocês, o processo do ambiente híbrido ele não pode ser next, next, finish, a não ser que você tenha um conhecimento do que você está fazendo, certo? Então agora nós temos o nosso Entra Connect totalmente instalado e configurado e validado o processo de configuração. Ok? Certo? Então, pessoal, aguardo vocês na próxima aula. Até mais. E aí, o que você achou dessa aula? Gostou? Achou chata? Coloque no comentário para eu poder saber o que você está gostando ou não desse curso, do modelo que nós estamos fazendo aqui. Certo? E para você que ficou aqui até o final dessa aula, eu vou mostrar agora para você, como um brinde aí, para cada um de nós, um mapa mental, ok? Primeira coisa, dentro do ambiente híbrido, nós precisamos ter em mente o objetivo para que eu possa implementar isso dentro do meu ambiente ou não. E o objetivo ele é bem claro, é você pegar os seus recursos que estão no ambiente on-premise, seus usuários, e
fazer com que eles acessem a nuvem utilizando os seus mesmos senhas, seus mesmos dispositivos, de uma forma bem tranquila, certo? Sem ter aquela questão de ter um usuário na nuvem, um usuário no ambiente on-premise, e aí as senhas não batem. Não, nada disso. O ambiente híbrido veio para resolver esse problema, certo? Bom, partindo para o ponto número 2, o planejamento. Nós falamos sobre as topologias. Eu mostrei para vocês diversas topologias que são suportadas e que não são suportadas, e falamos sobre algumas delas. Falamos sobre o método de autenticação, PHS, Pass-Through, ADFS. Tá com dúvida? Coloca no comentário. Falamos sobre os requisitos, versão do sistema operacional, modelo de melhores práticas, não instalar dentro do domain controle e tantas outras coisas. Falamos também que existe a possibilidade de você usar conta de serviço para poder utilizar o Entra Connect, porque às vezes o seu ambiente tem um padrão e você precisa seguir esse padrão, mas também dizemos o que pode ser necessário fazer além da conta de serviço. Stage Mode, falamos sobre o modelo de autodisponibilidade. Nós não implementamos porque o nosso curso aqui é uma forma bem simples, mas nas próximas aulas nós vamos poder implementar o Stage Mode. Depois que nós aprendemos o planejamento, nós partimos para a parte da preparação. Preparar o ambiente para que nós possamos fazer, então, um ambiente funcionar. Bom, começamos lá, fizemos um tenant, né? Eu mostrei lá que você precisa acessar aquela URL para pedir um trial de um mês, certo? Você precisa desativar o trial, caso você continue usando, ele vai te cobrar, certo? Fizemos lá a criação de um servidor, ok? Eu coloquei lá o servidor que a gente criou. Fizemos o levantamento do ADDS, nós levantamos lá o que precisava alterar sufixo, cadastrar o sufixo. Usamos o IDFix para poder preparar o ambiente, deixar o ambiente mais propício a não ter problema na hora da sincronização, e não tivemos problema na hora da sincronização. Adicionamos o domínio personalizado, o ftalentos.tech, dentro do Active Directory primeiro. Alteramos o sufixo daqueles usuários com o script de uma forma bem segura e mudamos o seu sufixo. Então, a partir disso, fizemos a instalação, certo? Vimos as boas práticas de instalação do Entra Connect e também fizemos a instalação. Após a instalação, nós validamos essa criação do objeto na nuvem. Nós fomos lá, vimos usuários que tinham alterado o seu sufixo, aqueles que tinham ficado como on Microsoft de propósito, nós alteramos posteriormente, forçamos o sincronismo. Então, nós fizemos a validação. Quanta informação, certo? Em apenas uma aula, ok? E aí, tá gostando? Então, se inscreva, curte o vídeo, se inscreva, compartilhe e eu espero você na próxima aula. Até mais.